Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e hoje, excepcionalmente, com a jornalista Naama Nunes. Boa noite, Naama. Boa noite, Cosmo. Um prazer estar aqui com você nesta noite. Prazer é todo meu. Pessoal, mais de 510 mil mortes e epicentro mundial da pandemia de Covid-19. Esse é o retrato do Brasil neste cenário global. O surto do coronavírus no país segue tendências opostas à do restante do mundo. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam que a semana passada foi marcada pelo recuo da Covid-19 na média global. No entanto, e sentido inverso, o Brasil, a Covid-19 teve uma escalada de 11% no número de infectados e de 7% nas mortes. Foi o país com maior aumento da infecção no mundo no mesmo período. De acordo com a OMS, os registros do Brasil em 7 dias correspondem aos números de toda a Europa, somado aos da África. O cenário sombrio indica a chegada da chamada terceira onda da pandemia no país. O Revista Brasil TVT deste domingo analisa o atual cenário da pandemia com os números de mortes e de infectados que não param de crescer. E por falar em pandemia, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do país, termina a semana com a bomba e o escândalo da vacina indiana Covaxin. A negociação que levou o governo a reservar 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses do imunizante, nos termos que contradizem argumentos do próprio governo para rejeitar a aquisição do similar da Pfizer. Outra notícia que agitou os bastidores da capital federal diz respeito a um relatório da ABIN que traz indícios de irregularidades na fortuna do dono da Avan. O documento sobre Luciano Wang cita fonte oculta de recursos e menções a práticas como agiotagem, lavagem de dinheiro, contrabando, evasão de divisas, sonegação, além de financiamento de fake news. Outro assunto que vamos discutir hoje diz respeito às terras indígenas, que estão em risco maior depois de aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o PL 490/2017. O projeto de lei passou na comissão no dia marcado pela demissão de Ricardo Salles do Meio Ambiente, com 40 votos a favor e 21 contrários. Entre outros ataques ao direito à terra dos povos tradicionais, a criação é chamada... Vou direto, pessoal. O projeto de lei passou na comissão no dia marcado pela demissão de Ricardo Salles do Meio Ambiente, com 40 votos a favor e 21 contrários. Entre outros ataques ao direito à terra dos povos tradicionais, está a criação do chamado Marco Temporal. O Revista Brasil TVT deste domingo vai abordar os atuais momentos vividos no Brasil e na Argentina. Enquanto por aqui entregamos o setor elétrico à iniciativa privada, por lá, o governo de Alberto Fernandes reestatiza o setor. E na próxima semana, o Partido Comunista Chinês completa 100 anos de sua fundação. Esse assunto será um dos temas do programa de hoje. E para finalizar, temos um momento cultural com Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E pessoal, como eu acabei de falar, no dia 1º de julho, próxima quinta-feira, o Partido Comunista da China vai completar 100 anos de sua fundação. O partido dirigiu a revolução liderada por Mao Tse-tung e se tornou vitorioso em 1º de novembro de 1949. Para falar sobre esse aniversário, especialmente sobre as relações Brasil-China e as ações da China no combate à Covid-19, o Revista Brasil TVT conversa agora com Qiu Yuhui, ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Naama. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso falar com o senhor, ministro. E eu quero perguntar para o senhor começar esse nosso bate-papo perguntando como a China avança no enfrentamento da Covid-19, ministro. Eu diria que, nesse momento, estamos numa situação bastante controlada, né, do combate à pandemia. E
no início do surto da pandemia, na cidade de Wuhan da China, a China passou por um momento muito desafiador, mas logo a China conseguiu controlar a pandemia. E nesse momento nós continuamos a implementar uma série de medidas bastante rigorosas, baseadas na ciência, na colaboração do povo, né, para combater a pandemia. E graças a essas medidas tomadas pelo governo chinês e graças à colaboração de toda a sociedade, nesse momento nós não estamos correndo grandes riscos de propagação de pandemia. E claro, ainda temos vários desafios. Um deles são, nós chamamos os casos importados. De vez em quando ainda surgem casos que foram trazidos pelos passageiros, né, vindos de outros países. E claro, nós temos também o desafio de surgimento de novos variantes, que ainda não temos muito conhecimento sobre essas novas variantes, que merecem também uma atenção muito especial. E o importante é que a população ainda não fique totalmente relaxada, né? Por um lado, vamos acelerar o processo de vacinação e, por outro lado, vamos continuar a implementar as medidas de distanciamento social para que a situação possa ficar totalmente normal, né? Esperamos que até o final deste ano nós possamos vacinar a maioria da nossa população e, nesse momento, já abrigamos 1 bilhão e 100 milhões de doses entre primeira dose e segunda dose, né? E a meta é chegar a ter talvez 80% da nossa população vacinada até o final deste ano. E com isso acho que podemos continuar a controlar, né, a situação. Ministro, a gente sabe que a China é um país continental, um país imenso e também, na mesma proporção, populacional. O senhor falou da aplicação dos imunizantes, em torno aí de 500 milhões. Desde que começou a imunização aí da população chinesa até agora, vocês acreditam que em meados do final do ano é possível que vocês na China, a população chinesa toda, esteja completamente imunizada para evitar aí o surgimento de novas variantes? E se sim, diariamente, qual é a média de vocês de vacinação por dia na China? O senhor tem esse número para a gente? Isso varia um pouco, né? Acho que no auge, houve um dia em que a China aplicou quase 100 bilhões de doses por dia. Mas isso foi um dia assim, excepcional. Até agora, no total, já aplicamos 1 bilhão e 100 milhões de doses. E, portanto, uma parte, acho que 30% já receberam a segunda dose. E a nossa meta é talvez vacinar 70% ou 80% da população até o final deste ano. Ministro, aqui no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Ele está tendo um papel fundamental no combate ao coronavírus. As vacinas também estão sendo aqui ofertadas pelo SUS. Como o governo chinês agiu para atender aí essa demanda por conta da pandemia? Como é que o Estado está fazendo, por exemplo, para garantir a vacinação para a população da China? A gente sabe que aí não existe um sistema de saúde gratuito como a gente tem aqui no Brasil. E eu queria te ouvir a respeito, ministro. Pois é, nós não temos um sistema parecido com o SUS, mas no caso especial de combate à pandemia, o governo chinês implementou um sistema de imunização um pouco parecido com o PNI, o Plano Nacional de Imunização, que incentiva toda a população para receber a vacina. E na China ainda não é obrigado, né, a receber as vacinas, mas o governo está implementando uma série de medidas para, primeiro, conscientizar a população sobre a importância de vacinação e, por outro lado, né, está tomando uma série de medidas também para facilitar a vacinação para a população. Por exemplo, nas grandes cidades, um cidadão pode receber a vacinação, por exemplo, dentro de 10 minutos de distância de caminhamento, né, para receber a abrigação. E, portanto, o processo está sendo bem acelerado e estamos bem confiantes. Nesse momento, já somos o país que aplicou mais doses, né, da nossa população. Agora, ministro Qiu Rui, agora eu quero abordar com o senhor a questão da posição da China sobre a recente cúpula Biden-NATO e as perspectivas de paz mundial. O senhor pode falar para a gente sobre essa questão?
Acho que estamos vivendo num cenário internacional muito especial, né? Após a Guerra Fria, a conclusão da Guerra Fria, estamos passando por grandes transformações e uma das características, né, dessa transformação é justamente o desenvolvimento da China. Algumas pessoas chamam isso a ascensão da China. E isso tem causado uma reação, né, de alguns países, sobretudo de alguns países ocidentais. E, portanto, estamos vendo algumas mentalidades que não sejam necessariamente propícias para a estabilidade, né, do mundo. Por exemplo, uma mentalidade de Guerra Fria. Acho que a declaração da cúpula da OTAN, realizada há pouco tempo, né, reflete um pouquinho essa mentalidade de Guerra Fria, ou seja, está tentando criar um inimigo imaginário, está exagerando na chamada ameaça da China. Enquanto a despesa na defesa da China, por capita, né, é bem menor que a despesa da defesa pelos países membros da OTAN. Todavia, os países membros do MEDAN ainda estão insistindo muito, né, nessa mentalidade da Guerra Fria. E, em segundo lugar, estão criando uma mentalidade de círculos pequenos, estão querendo dividir o mundo conforme os seus critérios. Um pequeno grupo, por exemplo, de G7, países do OTAN, os países do chamado Cinco Origin, Five Eye, né, e o Quad, etc. E, na essência, também nós estamos vendo uma mentalidade eu chamo de ocidente cêntrico, né? Ou seja, eles pensam que existe um choque de civilizações, um choque de ideologias e defendem uma superioridade de teorias ou narrativas ocidentais. Acho que tudo isso não é muito propício para a manutenção da estabilidade e a paz do mundo. Afinal das contas, o mundo está mudando. Não só a China está desenvolvendo, mas outros países emergentes estão desenvolvendo, incluindo Brasil, Índia, etc. Ou seja, o mundo de hoje já não é o mundo de daqui a 50, 60 anos atrás. Temos que buscar um equilíbrio entre os poderes do país. E o desenvolvimento da China não pode ser simplesmente qualificado como uma ameaça ao sistema defendido pelo mundo ocidente. Claro, também não é nossa intenção de substituir totalmente essa ordem internacional. Tampouco queremos desafiar o atual sistema internacional, mas, todavia, precisamos ter um respeito mútuo, o reconhecimento de que o mundo de hoje é diferente, é mais diversificado. E o mundo não é apenas dominado por um modelo de desenvolvimento, não é apenas dominado por um sistema político, né? E, portanto, acho que primeiro temos que defender esse respeito mútuo, temos que reconhecer que o mundo é composto por mais de 200 países e cada país tem o direito de escolher o seu caminho de desenvolvimento. E, em segundo lugar, temos que buscar uma justiça no sistema internacional. E essa justiça, acho que a sua essência é busca por um multilateralismo verdadeiro. Enquanto o mundo ocidental defende uma ordem internacional baseada em regras, a China defende que a ordem internacional tem que ser baseada no direito internacional. Porque quando se fala de regras, surge a pergunta: quem é que vai definir essas regras? Portanto, nós defendemos que temos que recorrer mais ao direito, às leis internacionais, em que todo o sistema internacional se baseia, né, na ONU. Temos que respeitar a autoridade das Nações Unidas. E, por outro lado, por último lugar, nós temos que defender a cooperação. Acho que essa é a chave, né, para responder à sua pergunta: quais são as perspectivas para a paz do mundo? Temos muitos problemas, temos muitos desafios pela frente. Temos desafios geopolíticos, desafios de segurança tradicional, mas também desafios de segurança não tradicional, por exemplo, essa pandemia que estamos passando. E perante todos esses desafios, a cooperação internacional é a única resposta para que nós possamos unir a comunidade internacional para responder essas perguntas, esses desafios. Senão, acho que o mundo vai voltar para o status caótico, dependendo da lei do selva,
etc. Né? Acho que nesse momento a OTAN, liderado pelos Estados Unidos, né? Sobretudo os Estados Unidos, estão querendo adotar uma chamada estratégia de 3D contra a China. A primeira democracia, mas essa é democracia entre aspas, democracia segundo os critérios dos Estados Unidos. Eles estão querendo aproveitar esse conceito de democracia ocidental para dividir o mundo em dois blocos, democráticos e não democráticos. E em segundo lugar é demonizar, ou seja, demonizar a China, o Partido Comunista da China, colocando alguns estereótipos, né, alguns preconceitos ideológicos contra o povo chinês e o Partido Comunista da China. E por último lugar, outro T, é desengajamento, querendo criar sistemas científicos, tecnológicos diferentes, né? Criando uma divisão entre dois mundos. Acho que essas são tendências perigosas que deveríamos ficar alertas para que não caímos nas armadilhas. Ministro, na próxima semana, o Partido Comunista Chinês completa 100 anos de existência. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, como é que está aí a preparação para os festejos deste aniversário. Realmente, como falou, é um ano muito especial na história contemporânea da China. E nesse momento, acho que a China está planejando uma série de eventos para comemorar a fundação do Partido Comunista da China. Claro, tem algumas festas, mas também tem algumas assim seminários para analisar a trajetória do nosso partido ao longo desses 100 anos. A ideia é tentar fazer um resumo, né, da nossa experiência, das lições ao longo desses 100 anos. Porque hoje em dia, para compreender a China, tem que estudar mais o Partido da China. Para compreender a trajetória histórica da China, tem que estudar melhor a história do nosso partido. E a fundação, ninguém imaginava, né, quando em 1921, quando o Partido Comunista da China foi fundado, com apenas um pouquinho mais de 50 membros do partido. Ninguém imaginava que hoje em dia o Partido Comunista Chinês se tornaria no maior partido do mundo, com 91 milhões de filiados. E somos o maior partido do mundo e também o partido que conseguiu criar um milagre chinês de desenvolvimento. Não só modificou a fisionomia da China, como também enriqueceu, né, a história de desenvolvimento do mundo. Portanto, hoje em dia, o Partido da China, o povo está festejando junto com o partido. Porque se perguntar a um cidadão comum nas ruas da China, acho que a maioria absoluta vai fazer uma avaliação muito positiva do nosso partido. Afinal das contas, quando o Partido Comunista da China tomou o poder em 1949, o PIB per capita da China era 18 dólares. Hoje em dia, já é 10 mil dólares. O PIB geral da China, naquele momento, era de um pouco mais de 10 bilhões de dólares. Mas hoje em dia, já está perto de 16 trilhões de dólares. Acho que só com o Partido Comunista da China é que se conseguiu responder aos desafios que a China tinha enfrentando nesses anos e conseguiu criar esse maior milagre de desenvolvimento na história da humanidade, tirando 800 milhões de pessoas da pobreza. Ministro, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele fez declarações graves envolvendo a China e o coronavírus. A gente lembra que o Brasil importa hoje matéria-prima da China para a produção das nossas vacinas, né, das vacinas que estão sendo utilizadas aqui no país. E, além disso, a China ela é o maior cliente do Brasil no agronegócio. Essas polêmicas envolvendo o presidente da República do Brasil com a China, elas podem prejudicar as relações comerciais entre os países. Como é que está a relação hoje do Brasil com a China, ministro? Nós sempre tratamos o Brasil como nosso parceiro estratégico confiável.
e a nossa relação é madura, dinâmica e estável. E queremos tornar a parceria China-Brasil um caso exemplar na chamada cooperação Sul-Sul. E temos sempre trabalhado nisso, né? E hoje em dia, como tanto a China como o Brasil estão enfrentando os mesmos desafios. O primeiro é o combate à pandemia, o segundo é a recuperação econômica. E nessas duas fronteiras, temos colaborado estreitamente com o Brasil. É do nosso interesse de ajudar o povo brasileiro no combate à pandemia. O Brasil tem sido um dos países que recebem mais insumos de vacinas da China. Até agora, né, foi quase 90% de todas as doses de vacinas aplicadas no Brasil ou são vacinas chinesas do Coronavac ou são vacinas produzidas com o insumo vindos da China. E temos também ajudado o Brasil através de outras formas, por exemplo, assistência material, troca de experiências no combate à pandemia. E na recuperação econômica também, acho que, como falou, a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil durante 12 anos consecutivos. No ano passado, mesmo com os impactos da pandemia, a China foi o único principal parceiro do Brasil que conseguiu aumentar o seu comércio bilateral. E, portanto, e o investimento chinês também a China já é hoje um dos principais fontes de investimento aqui no Brasil. E temos ainda uma série de áreas, amplas áreas para desenvolver e expandir a nossa cooperação. Portanto, o papel da China no desenvolvimento e recuperação econômica do Brasil só vai ficar cada vez mais relevante. E, portanto, acho que, dependendo de nós queremos manter um ambiente político saudável, propício com o Brasil, para que essa confiança política, essa afinidade entre os povos, possa retroalimentar a nossa parceria nos mais diversos setores. Perfeito. A gente agradece aqui a participação do ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China, o ministro Qiu Yuhui. Ministro, obrigado pela gentileza de falar com nossos telespectadores aqui na TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Abraço. Abraço, Nahama. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Pessoal, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do país, termina a semana com uma bomba e o escândalo da vacina indiana Covaxin. A negociação que levou o governo a reservar 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses do imunizante tem termos que contradizem argumentos do próprio governo para rejeitar a aquisição do similar da Pfizer. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Rodrigo Viana, que é jornalista e apresentador do programa Tempero da Notícia. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Cosmo? Um prazer falar com vocês mais uma vez aqui. Maravilha, o prazer é todo nosso, Rodrigo. Rodrigo, e esta semana, o final desta semana, aliás, chega com notícias muito bombásticas, com todo o clima envolvendo a CPI do Senado lá em Brasília, esse possível superfaturamento no contrato da vacina Covaxin da Indiana, depoimentos que exatamente levam o governo Bolsonaro a o que foi feito e o que não foi feito e, acima de tudo, né, o boicote de outros imunizantes. Rodrigo, o que você pode falar para a gente desta semana que chegou ao fim aí da CPI do Senado lá em Brasília? Eu acho que entrou por um caminho novo, né? Até aqui a gente tinha a CPI buscando desconstruir o discurso criminoso, por razões sanitárias, do governo ao negar, ao atrapalhar a compra das vacinas, ao negar o uso das máscaras. Então, tudo se baseava no comportamento e nas atitudes do governo por omissão. Agora nós temos um caso mais concreto de corrupção. Corrupção na compra de vacina. O mesmo governo federal que dizia: não, a gente atrasou a compra da Pfizer porque o valor estava alto e não estava ainda aprovado na Anvisa, não podíamos comprar. Esse mesmo governo fez uma negociação com os indianos para a compra desta vacina indiana, com a intermediação de uma empresa brasileira muito suspeita, uma empresa que já tem rolo com o Ministério da Saúde em outras gestões. E esse mesmo governo estava topando comprar a vacina indiana por um preço muito maior do que o da Pfizer,
e sem aprovação da Anvisa. Então, todo o discurso do governo vai por água abaixo. Mais do que isso, fica comprovado pelos documentos que os 2 depoentes principais levaram à CPI na sexta-feira, comprovado que o governo, vários personagens do governo, funcionários do Ministério da Saúde e outros personagens, se envolveram num jogo de pressão para que o funcionário do Ministério da Saúde responsável por dar o ok final avançasse e autorizasse logo a importação dessa vacina indiana. Eles levaram documentos à CPI, tem troca de mensagens, tem funcionário do Ministério da Saúde reunido numa sexta às 10h30 da noite em Brasília com o lobista brasileiro que era o intermediário. Tem uma empresa em paraíso fiscal, offshore, que ia receber o dinheiro da intermediação. Então é um caso de corrupção. O Bolsonaro foi avisado, porque o funcionário do Ministério da Saúde que faz essa denúncia, o irmão dele é deputado federal. E esse deputado federal foi ao Bolsonaro e avisou, olha, tem rolo, tem pressão, tem corrupção, ele disse. E ele é um deputado do DEM, bolsonarista. E tudo isso foi levado à CPI e agora o endereço é o Palácio do Planalto envolvido. Já não se trata mais só de discurso irresponsável e criminoso, mas provavelmente de corrupção. Isso que a CPI agora vai puxar esse fio da meada e provar até que ponto o Bolsonaro pecou por omissão ou também por atos. Ligou para o primeiro-ministro indiano para pressionar também, para dizer que queria a vacina indiana. Por que tem tanto empenho pela vacina indiana e nenhum empenho por todas as outras? Não tem explicação, a não ser alguma coisa relacionada não só ao discurso, mas também ao dinheiro envolvido. São milhões e milhões de reais, né? Agora, Rodrigo, chama bastante atenção também a justificativa que representantes porta-vozes do governo dão de que não houve ali, não tem qualquer indício de irregularidades, porque o governo federal não chegou a gastar aí até o momento nenhum centavo, né, com a compra dessa vacina indiana, mas o fato é que esse dinheiro ele está empenhado ali, reservado, né, para essa aquisição, e assim, precisa ter pago, precisa ter aí desempenhado algum centavo para ter aí indícios de crime, para dizer que teve uma prática de irregularidades nesse processo todo envolvendo a Covaxin. Como é que você analisa, vê esse cenário, essa justificativa do governo federal de que, olha, tá tudo certo porque até o momento a gente não gastou nada, nenhum real, nenhum centavo com a compra dessa vacina? Não faz sentido, né? Tanto a posição do Bolsonaro é frágil que ele usa um argumento desse para se defender. É a Thalita, né? Que eu não tenho a imagem aqui no meu retorno. É a Naama. Hoje é a Naama. Não, é a Naama, hoje é a desculpa. Naama. Eu estou sem o retorno. Agora sim, me desculpe, mas é isso, o que interessa é a pergunta e o diálogo aqui. Não faz o menor sentido isso, não faz o menor sentido. Aliás, o senador Otto Alencar disse que é a mesma coisa que um grupo que invade um banco para roubar a agência bancária, invade, estoura a porta, rende o segurança, está prontinho para levar o dinheiro, só que na última hora não consegue abrir o cofre porque falta a senha para abrir o cofre do banco. Eles cometeram o crime, eles invadiram o banco, eles queriam levar o dinheiro, não conseguiram abrir o cofre. Aliás, não conseguiram abrir o cofre nesse caso, tudo leva a crer, justamente porque tinha um funcionário de carreira, um rapaz, inclusive no depoimento da CPI, estava nervoso, claro, né, metido num rolo desse tamanho, que não quis assinar os documentos, não quis dar autorização porque ele olhou para aquilo e falou, tem rolo aqui. Estou recebendo ligação de secretário executivo do Ministério, sábado, os caras me ligando domingo para me pressionar. Nunca me ligaram, agora estão me ligando por quê? Então, se não fosse esse funcionário ter colocado esse freio, o roubo do cofre do banco talvez tivesse acontecido. Então, não faz o menor sentido esse argumento do governo Bolsonaro, que enfrenta uma crise gravíssima, e não é à toa, né, que a gente vê o Bolsonaro perdendo as estribeiras, gritando com jornalistas, geralmente mulheres, né, no meio das entrevistas coletivas, porque ele está pressionado, ele sabe que esse caso é grave, e ele percebe que tem uma parte da imprensa comercial, corporativa, tradicional brasileira, que está querendo pegar esse caso para derrubá-lo, né, porque o Bolsonaro pode ter virado aí um peso, né, um peso que atrapalha essa turma aí da direita, talvez prefira seguir à frente com o Hamilton Mourão em vez do Jair Bolsonaro. Ele está encrencado nesse caso, hein, gente? Está encrencado. Agora, Rodrigo, outro assunto também que vem de Brasília esta semana foi esse relatório, esse documento produzido pela ABIN sobre o dono da Van, o Wang,
que traz uma série de denúncias, inclusive questionando o patrimônio do dono das lojas Havan. E aí também a gente viu durante toda a semana, sempre que questionado, o governo Bolsonaro perdia por completo o controle da situação. E como você falou, com respostas agressivas, geralmente para as mulheres, inclusive o seu secretário da Saúde, o ministro Queiroga. Isso significa o quê, Rodrigo? É o governo que já se sente totalmente acuado e não consegue mais segurar e dar respostas a tudo que está acontecendo? Exato. O governo se sente acuado na CPI, né, pelas investigações, mas se sente acuado também porque percebe um movimento em parte da elite financeira no Brasil, da elite midiática, da burguesia brasileira, vamos usar a palavra certa, parte dela, que começa a criar aí um roteiro para afastar o Bolsonaro. Olha só essa semana o que nós tivemos. A repercussão das manifestações. Manifestações foram grandes no fim de semana passado, né? Manifestações feitas por organizações sociais, pelo povo. A Globo nunca cobriu tão bem uma manifestação feita pela esquerda. Por quê? Botar pressão em cima do Bolsonaro. Depois leva o Hamilton Mourão, o vice-presidente nacional, sem nenhum fato. Não é que ele deu uma declaração, não. Vamos abrir espaço para o Mourão falar. Depois convidam o Mourão para falar 1 hora e tanto também na Globo News. Essa denúncia contra o Luciano Hang, que veio de sistema de informação militar, significa que tem setores militares que também estão nessa operação. O Bolsonaro tem que demitir o ministro do Meio Ambiente, tudo esta semana, hein, gente? 4, 5 dias de inferno astral para o Bolsonaro. Por que ele demitiu o Ricardo Salles? Porque pegaram o celular do Ricardo Salles, que ele demorou 2 semanas para entregar para a polícia, e mandaram para os Estados Unidos para quebrar, porque ele entregou sem as senhas. Mandaram para os Estados Unidos para quebrar, para ter acesso aos arquivos. E isso iria expor também o governo Bolsonaro. Então tem uma operação, e aí pesquisa mostrando o Lula cada vez mais forte e o Bolsonaro cada vez mais fraco. Então tem um movimento aí de gente interessada em afastar o Bolsonaro. E ele precisa ser afastado porque ele é um perigo para a saúde e para a vida dos brasileiros. Mas tem um pedaço da burguesia brasileira que quer afastar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro hoje é um homem marcado para perder do Lula. E eles acham que se afastar o Bolsonaro, talvez eles consigam criar uma nova candidatura capaz de enfrentar o Lula, o que hoje parece muito difícil para o Bolsonaro. Não quer dizer que o Bolsonaro está derrotado já, hein, gente? Eu não estou aqui também fazendo um jogo de... Não, estou dizendo a leitura de uma parte da burguesia brasileira é essa. Não quer dizer que vai dar certo. O Bolsonaro tem muita capacidade de resistência e tem que se admitir que ele é guerreiro nesse ponto, né? Então, é uma guerra. É uma guerra. Tem os progressistas na rua pedindo fora Bolsonaro e a elite se articulando nos bastidores, uma parte dela querendo também se livrar do Bolsonaro. Certo. Rodrigo, você falou de pesquisa, mencionou também aqui a exoneração do Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente. Na sexta-feira, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, entregasse aí o seu passaporte à Polícia Federal. A defesa do ex-ministro está alegando aí uma politização do Supremo Tribunal Federal, porque já que ele não é mais ex-ministro, já que ele não é mais, ministro do Ministério do Meio Ambiente, ele perde aí o foro privilegiado, sai da jurisdição do Supremo. Como é que você vê essas questões envolvendo Ricardo Salles? O que deveria acontecer com esse ministro, esse ex-ministro do Meio Ambiente, a partir de agora, Rodrigo? Bom, o Ricardo Salles virou um símbolo mundial de destruição da Amazônia e do Pantanal. É um sujeito que tentou se eleger deputado federal em São Paulo, fazendo campanha com munição. Então ele é bem bolsonarista mesmo. Bem bolsonarista, ligado aí aos setores do agronegócio, do pior setor do agronegócio. Porque tem uma parte do agronegócio que não está gostando disso. Porque queima a imagem do produto brasileiro no exterior. Não é bom. Para quem precisa vender frango, para quem precisa vender soja, para quem precisa vender uma série de produtos no exterior, você ficar com a imagem de gente que queima a Amazônia e o Pantanal. Então, que o Ricardo Salles também era um dos motivos de parte da elite brasileira não está gostando do governo Bolsonaro. Atrapalha os negócios. Atrapalha os negócios. Apesar disso, está vendendo bastante nesse momento, porque o preço das commodities, né, que são esses produtos exportados, subiu. Mas podia estar bem melhor, se não fosse a imagem péssima que o Ricardo Salles
e o Bolsonaro, né? O Ricardo Salles é apenas um preposto, ele faz aquilo que o Bolsonaro quer, ou seja, passar a boiada, né, como eles diziam, acabar com regulamentação nas terras indígenas, favorecer os garimpeiros, é a base do Bolsonaro, garimpeiro, madeireiro, trambiqueiro, contrabandista, é a base de apoio do Bolsonaro. Outro dia ele foi numa visita ao interior do Brasil e um fazendeiro pegou o microfone e pediu literalmente, presidente, libere o garimpo para a gente, nós precisamos ter liberdade, né? Para de perseguir, entre aspas, né? os madeireiros. Então, o Ricardo Salles é o representante dessa escória. A gente chama de elite, mas não é elite, né? É uma escória, é uma gente ligada ao campo, mas que é uma escória. Eles trabalham na base da violência e da destruição. E quem tem um pouco mais de sofisticação nessa área não estava gostando da gestão do Ricardo Salles, porque atrapalha a imagem do agronegócio brasileiro. Agora, não adianta trocar o Ricardo Salles. O Bolsonaro que é o dono da política. Assim como você troca de ministro da Saúde, e o Bolsonaro continua arrancando máscara de criança. E não tem um ministro para dizer para ele que isso é um absurdo. Então não adianta trocar ministro da Saúde e do Meio Ambiente se não trocar o presidente. É isso. Agora, Rodrigo, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Expectativa, né? Expectativa para os próximos dias, para a semana que vem, na CPI lá do Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente a essa crise sanitária que vem assolando o país. Mais de 510 mil mortes perdidas já, Rodrigo. Qual é a tua expectativa para a próxima semana? Bom, os líderes da CPI, a mesa, já tem dito que vai pedir a reconvocação do Pazuello. O Pazuello precisa explicar uma parte dessa negociação com os indianos, né? Que foi na gestão dele ainda, que começou pelo menos. Né? Eu não tenho de cabeça se foi concluída na gestão dele ou já na gestão do Queiroga. Mas o começo da negociação foi na gestão do Pazuello. Então, eles vão reconvocar o Pazuello. Estão falando em reconvocar também o ministro das Relações Exteriores que foi demitido, o Ernesto Araújo, que alguns dizem ministro das Alucinações Exteriores, tamanha a quantidade de besteira que esse homem falava. Mas, além de besteiras, ele ajudou nessa negociação com os indianos. Então, Ernesto Araújo, Pazuello devem ser reconvocados e aprofundar o caso Covaxin, né? Ir atrás dos documentos, ouvir esse intermediário, esse lobista brasileiro, que é o Francisco Maximiliano, que é dono da empresa Precisa, é o nome da empresa. Precisa sabe no quê, né? Não é na importação dos medicamentos. Acho que ela é muito precisa na hora de auferir lucros. E essa empresa que fez essa negociação e queria que o pagamento fosse feito por uma outra empresa, um paraíso fiscal. Isso está chamando demais a atenção da CPI. Quem é esse cara? Né? Esse sujeito é próximo da família Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro tem ligações com ele? É próximo do Ricardo Barros, deputado federal, líder do governo? Parece que é. Então, a CPI vai puxar esse fio e, ao mesmo tempo, vai reconvocar nomes importantes do governo Bolsonaro, vai emparedando cada vez mais o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que, ao final, o relatório da CPI vai pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro por sucessivos crimes de responsabilidade. Ele já devia ter sido afastado, mesmo sem CPI, mas a CPI vai fornecer mais munição para esse pedido. Aliás, uma semana que vem também temos o super pedido de impeachment, reunindo cerca de 100 pedidos que já estavam lá na Câmara, e vai haver uma comissão que vai redigir de novo, vai reconstruir esse pedido. Então, começam a se preparar as peças, né? Você tem a elite se movimentando, o povo se movimentando na rua, os juristas escrevendo pedidos de impeachment e a CPI trabalhando. Tudo isso junto forma um caldo e o Bolsonaro caindo nas pesquisas. Pode ser que a gente, no segundo semestre, tenha aí uma batalha pelo afastamento desse presidente responsável, né, pela morte de tantos brasileiros. Perfeito. A gente agradece mais uma vez a participação do Rodrigo Viana aqui no Revista Brasil TVT, trazendo aí todos os bastidores do que foi esta semana na CPI do Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente à crise da Covid-19. Rodrigo, obrigado mais uma vez, se cuide, até uma próxima oportunidade. Abraço. Valeu, gente, um abração para vocês e para todos que nos acompanharam até aqui. Até uma próxima. Maravilha, até. Pessoal, o que estaria por trás de se entregar tantos remédios ineficazes à população, como, por exemplo, cloroquina e ivermectina, compra de vacinas sem o aval da Anvisa e contratos superfaturados? Enquanto isso,
O Brasil já ultrapassa mais de 510 mil vidas perdidas para a Covid-19 e caminha para 18 milhões de infectados pelo novo coronavírus no país. Para repercutir essa questão e trazer de novo o assunto Brasília, CPI, contratos, governo Bolsonaro, o Revista Brasil TVT conversa agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Boa noite, deputado Paulo Pimenta, seja muito bem-vindo. Prazer muito grande poder estar aqui com vocês e poder comentar um pouquinho esse momento, né, tão delicado, tão difícil aí que a gente está vivendo no nosso país. Pois é. Deputado, eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que está o clima em Brasília, no Congresso, por conta de tudo isso? Até porque esta semana várias denúncias, inclusive de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, com a compra da vacina Covaxin, preços superfaturados, denúncias e mais denúncias. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um retrato desta semana aí em Brasília sobre tudo isso que vem acontecendo. Eu acho que nós estamos vivendo um processo acelerado de corrosão, né, da sustentação pública do governo. O governo Bolsonaro, para quem acompanha, para quem conhece, sabe, né, que é um governo marcado por todo tipo de irregularidade. Quem conhece a trajetória do Bolsonaro, da família Bolsonaro, sabe que a própria trajetória deles é uma trajetória muito próxima, muito ligada ao esquema do crime organizado, das milícias. E existe um conjunto de fatos muito graves, né, que marcam essa caminhada do Bolsonaro e dos filhos até chegarem, né, aonde chegarem. Com a chegada do Bolsonaro à presidência da República, ele passa a operar um conjunto de iniciativas para impedir que investigações avancem. A investigação sobre a morte do capitão Adriano, a investigação da Marielle, a investigação, né, no caso do Queiroz, as fake news da campanha eleitoral, o gabinete do ódio, os imóveis dos filhos, né? Existe uma quantidade tão grande de irregularidades. E ele foi controlando as instituições. Colocou uma pessoa na Procuradoria-Geral da República, ampliou sua influência no STJ, no STF, passou a controlar a BIM, passou a controlar a Polícia Federal. E nesse momento, o que acontece? De certa forma, o governo Bolsonaro começa a perder o controle. E ele perde o controle basicamente em duas áreas muito sensíveis. A questão do meio ambiente, né, onde o escândalo da corrupção, né, e aí tem uma coisa que vocês precisam entender que é um consórcio, né? Quer dizer, são os interesses dos grupos que apoiaram o Bolsonaro, como madeireiros ilegais, aqueles que querem, né, fazer o garimpo em áreas indígenas, que querem ampliar o desmatamento. Então tem o esquema dos interesses criminosos e junto com ele vem o esquema da corrupção. E junto com a questão ambiental, toma uma outra dimensão a CPI, onde começa a ficar evidente não só a omissão do governo, não só a responsabilidade do negacionismo, que levou à morte de milhares de pessoas, como também surge a questão da corrupção. Então isso abala o governo. Então nessa última semana o governo ele só derrotas sucessivas, acaba demitindo o ministro do Meio Ambiente diante da iminência das revelações que vão chegar, quebra dos sigilos, né, do ministro, da mãe. Veja o desespero do ministro em esconder o telefone. E, por outro lado, começam também a chegar as quebras de sigilos, as informações sobre a CPI. Tudo isso cria um ambiente de fragilidade para o governo e, ao mesmo tempo, né, a sociedade começa a dar uma resposta de forma mais efetiva na rua. Então, essa mistura toda ela é muito ruim para o Bolsonaro, né? Porque cresce a insatisfação, cresce a mobilização na sociedade e ele perde capacidade de resistência, capacidade de apoio. Então, eu acho que essa semana, sem dúvida alguma, foi a pior semana desde o início dessa crise para o governo Bolsonaro. Agora, deputado, sobre essa questão das vacinas da Covaxin, o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que o Bolsonaro determinou aí a Polícia Federal para investigar o deputado Luiz Miranda e o irmão dele também, o Luiz Ricardo Miranda. O Onyx Lorenzoni, ele chegou aí a
falou, né, que eles divulgaram um documento fraudado da Precisa Medicamentos, a empresa responsável pela importação dessa vacina indiana. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, afirmou que a fala de Onyx Lorenzoni, ela interfere nas investigações, ela coage as testemunhas e defendeu também a convocação dele, né, na CPI. Como é que você está vendo aí o envolvimento do Onyx Lorenzoni nessa questão das investigações sobre a Covaxin? A gente lembra que tanto o Onyx Lorenzoni quanto também o deputado Luiz Miranda, eles são do DEM, né? Um conflito aí dentro do partido. Como é que você vê todas essas questões, deputado? Vocês podem observar que até o linguajar que eles utilizam é um linguajar de bandido, né? Um linguajar de milicianos, é um linguajar que não tem nada a ver com a presidência da República ou com relações institucionais. É na base da ameaça, da violência, uma estratégia permanente de alimentação da destruição de reputações, principalmente com o uso de fake news, de robôs. E, de fato, é muito curioso, porque são dois parlamentares que até poucos dias atrás estavam na linha de frente da chamada turma do cheque, né? A tropa de cheque do governo Bolsonaro. Certamente o Onyx vai ser convocado, porque a postura dele, ela caracteriza coação com testemunha, tentativa de obstrução de uma investigação, e isso é um crime que, inclusive, permite que seja solicitado a prisão, né, de qualquer pessoa que agir dessa maneira no decorrer de uma investigação, no decorrer de um inquérito, né. Eu tenho acompanhado muito de perto esse assunto da Covaxin, né. Eu acho que o Bolsonaro ele tem motivos para estar desesperado, né. Quer dizer, a maneira como esse tema tramita, né, as sucessivas mudanças na documentação, as pressões que ocorreram e a forma como elas estão devidamente provadas através de documentos, certamente elas levarão a uma elucidação de quem são os envolvidos nesse esquema criminoso, né, que envolve a Covaxin. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Os documentos não são falsos, os documentos, todos eles estão no sistema do Ministério da Saúde, né? E aquilo que eu disse, né, uma CPI, ela tem uma dimensão importante nos depoimentos, mas ela ganha uma outra dimensão na medida que começam a chegar as quebras de sigilos. Sigilos bancários, sigilos telefônicos, sigilos telemáticos. E isso traz uma preocupação adicional. Vocês podem observar que praticamente todos eles vão ao Supremo Tribunal Federal tentar impedir as quebras de sigilo. E é curioso porque o bolsonarismo ele cunhou algumas frases, né, principalmente durante a campanha eleitoral. Uma delas era: quem não deve não teme, quem não deve não teme, né? Conheças a verdade que ela vai te libertar, né? Uma citação da Bíblia. E a postura do governo é toda ela exatamente no sentido contrário àquilo que eles diziam. Porque se eu, né, sou denunciado de alguma coisa, eu tenho certeza da minha inocência, eu sou o principal interessado que essa investigação avance. Porque eu sei que, na conclusão do inquérito ou da investigação, eu vou ser inocentado. Por que os bolsonaristas, né, o pai, os filhos, as pessoas próximas, atuam sempre para que as investigações não avancem? Olha lá, caso da Marielle, caso do capitão Adriano, caso do Queiroz, os imóveis do Flávio Bolsonaro, o esquema lá das franquias da Copenhague, o esquema das fake news durante a campanha eleitoral, a investigação sobre o gabinete do ódio, quem financia essas coisas, tudo isso eles atuam para que as investigações não avancem, né? Então, eu tendo a achar que essa questão da vacina Covaxin ela vai certamente se agravar muito nos próximos dias e dificultar ainda mais a situação já delicada do governo Bolsonaro.
Deputado Paulo Pimenta, também nessa semana, e a Ana Ama começou na pergunta que ela fez para o senhor, relatou um pouco isso, com a explicação, né, de tudo isso do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Mas o que chamou a atenção também, deputado, ao invés de se falar que a Polícia Federal iria investigar as denúncias, abrir um inquérito para ver quem estava falando a verdade ou não, o que nós vimos apenas foi: vamos investigar o deputado e o seu irmão. Mas e a denúncia, como fica? Mas é uma clara tentativa de intimidação, né? Não só para dar uma resposta para eles, mas para já mandar um recado para, eventualmente, qualquer outra pessoa que se disponha a trazer alguma informação sobre irregularidades do governo. Isso é uma técnica de bandido, né? Quer dizer, de organizações criminosas. Quer dizer, é da intimidação, da ameaça. Veja o ponto que nós chegamos: o deputado, para ir depor no Senado, ele teve que ir de colete à prova de bala. Você imagina a pressão, você imagina o processo de intimidação da família, dos amigos, das pessoas próximas. Saber que o governo está mandando a BIM, a Polícia Federal, investigar tua casa, teus parentes, teus negócios. Quer dizer, isso é o Estado policial, né? É a estrutura do Estado a serviço dos interesses pessoais do Bolsonaro, da família. Isso não tem nada a ver com o governo. São esquemas criminosos da família. E o aparato do Estado está a serviço do esquema criminoso da família. Isso quebra qualquer parâmetro de legalidade, né, no Estado democrático de direito. É por isso que o Bolsonaro ele rompeu, né, qualquer padrão mínimo de conduta institucional, e hoje ele, né, precisa ser tratado não mais como um presidente da República, mas como um chefe de quadrilha que habita o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Pois é, deputado, exatamente, nosso tempo está chegando, mas eu quero fazer a última pergunta para o senhor. Diante de tudo isso, de todos esses fatos que estão acontecendo em Brasília, a CPI apurando várias denúncias e chegando mais informações sobre tudo que está acontecendo aí, superfaturamento de vacina, na compra de vacinas, as denúncias do deputado e do seu irmão na CPI. Como é que está o clima da base do governo Bolsonaro no Congresso? Porque a gente sabe que a oposição já está pedindo investigação, pedido de impeachment, mas e do outro lado? E a base do próprio governo? Como é que ela está se sentindo com tudo isso, deputado? Olha, pela minha experiência de convívio dentro do Congresso Nacional com esses parlamentares, são parlamentares que têm uma relação extremamente utilitária e fisiológica com o governo. Ocupam os cargos, pegam as verbas, pegam as emendas, mas a partir do momento que eles perceberem que há um processo irreversível de perda de credibilidade e que o Bolsonaro não reúne condições políticas, por exemplo, de viabilizar uma reeleição, vocês podem ter certeza que esses serão os primeiros a saltar fora. Numa linguagem popular, a gente diz que o Centrão vende a mãe, mas não entrega, né? E essas pesquisas que mostram esse processo de corrosão da popularidade, vejam que o Bolsonaro está se aproximando do patamar de 20% de ótimo. Para um prefeito, para um governador, para um presidente da República, quando ele cai abaixo de 20%, ele está inviabilizado. E na medida que ele estiver inviabilizado, que essa percepção ela chegar no Congresso, eles vão abandonar ele como se nunca tivessem feito parte do governo. Que vão estar na fila da frente, né, de qualquer comissão que seja formada para defender o impeachment dele. Então o Bolsonaro ele se aproxima muito daquele momento crucial. Ele perde o apoio popular, e a perda do apoio popular pressiona os parlamentares, o governo não tem mais capacidade de oferecer uma resposta, eles começam a perceber a crise sanitária se agrava, a crise econômica se agrava, a crise política ela consome o governo, e eles não vão morrer abraçados com o Bolsonaro, né? Quer dizer, são todos eles políticos experientes, de partidos tradicionais, de oligarquias regionais, não vão destruir as suas trajetórias para defender o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro. Pelo contrário, tá? Eles vão usar o que puderem. Mas na hora que o Bolsonaro, né, definitivamente se inviabilizar eleitoralmente, vão ser os primeiros a pedir a cassação do Bolsonaro. Perfeito.
Deputado Paulo Pimenta, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre os bastidores da semana que estão quentes e continuam quentes aí em Parabéns Brasília. pelo trabalho, viu, gente? Vocês estão fazendo um grande trabalho. Eu sou um admirador e estou sempre transmitindo aí e ajudando a divulgar esse jornalismo de qualidade que vocês fazem. Um grande abraço, pessoal. Abraço, até a próxima. Pessoal, no começo do Revista Brasil TVT, a gente entrevistou aqui o ministro da Embaixada, ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China no Brasil, e a gente falou que na próxima semana o Partido Comunista Chinês vai completar 100 anos. E a gente agora vai mostrar um vídeo para vocês de como a China está se preparando para festejar esses 100 anos do Partido Comunista Chinês. Se liga só. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta, não sai daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, Brasil e Argentina vivem momentos distintos politicamente. Por aqui nós temos um presidente que vai contra todas as iniciativas das autoridades sanitárias, médicas e cientistas no que diz respeito à pandemia de Covid-19. Lá na Argentina, o governo de Alberto Fernandes incentiva o uso de máscara e que as pessoas não façam aglomeração para conter o vírus do coronavírus e a pandemia de Covid-19. Por aqui também, esta semana, o Brasil aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que viabiliza a privatização da Eletrobras. Lá, na Argentina, é diferente. O governo tenta reestatizar aí o setor elétrico. Para falar com a gente sobre essa questão e essas diferenças, a gente conversa agora com o professor Pablo Gentili, que vai falar com a gente sobre todas essas questões que estão envolvendo aí essas diferenças dos dois governos. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é uma alegria estar aqui na TVT e parabéns pelo trabalho que você realiza. Maravilha, o prazer é todo nosso, professor Pablo Gentili. E eu queria que o senhor começasse aqui trazendo para os nossos telespectadores da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual um panorama aí distinto, né, das duas políticas do Brasil e do nosso país vizinho, que é a Argentina, para que o nosso telespectador consiga entender aqui. A gente tem uma política especificamente de privatização, entregas das empresas do setor público à iniciativa privada. Eu sei que antes do governo Fernandes, o antecessor, o Macri, tinha uma política totalmente parecida com a nossa atual aqui e que agora é diferente aí na Argentina. Eu queria que o senhor pudesse fazer para a gente um panorama de tudo isso. Claro, a Argentina enfrenta um momento muito especial porque iniciou um governo popular, um governo democrático, progressista, em dezembro de 2019. Em março de 2020 começa a pandemia em toda a América Latina, impacta na Argentina, como em todos os países da região, de forma muito regressiva, com um enorme risco para as condições de vida sociosanitárias de milhões de pessoas. O governo argentino, um governo com preocupação pelos direitos humanos, sociais, políticos, culturais, naturalmente definiu uma política de proteção, de isolamento, de cuidado muito mais da vida sobre a economia, e desenvolveu uma série de estratégias que tiveram bons resultados em termos da proteção das condições de vida da população,
também um impacto na economia que não podem se negar, muito complexas. Na Argentina, como no resto do mundo, a economia impactou, a pandemia impactou negativamente na economia, mas também nós conseguimos salvar muitas vidas que, nas condições que enfrentamos depois da herança de 4 anos de governo neoliberal, teriam sido na Argentina, como estão sendo no Brasil, absolutamente devastadoras. Se na Argentina não temos a quantidade de mortos que tem no Brasil, se tivemos a possibilidade de conseguir proteger a vida de milhares de pessoas, não foi porque temos uma estrutura sanitária ou de proteção e cuidado social eficaz, porque durante 4 anos de governo neoliberal de Maurício Macri, toda essa estrutura se desmontou ou tentou ser desmontada. O que permitiu garantir essa proteção foram as políticas que desenvolveu o governo do Alberto Fernandes num contexto internacional naturalmente adverso. Mas estamos com 2 modelos totalmente diferentes. Um modelo que protege a vida e tenta reconstruir a estrutura do Estado como o garante dos direitos, de um lado, e do outro lado, infelizmente, o Brasil, que vocês conhecem muito melhor do que nós, com um presidente totalmente indiferente à vida do seu povo e privatizando, transferindo os bens e o patrimônio público brasileiro, construído com o trabalho e o esforço do povo brasileiro, os grupos econômicos mais ricos e concentrados do país ou internacionais. Professor Pablo Gentili, no governo de Maurício Macri, a gente sabe que as tarifas na Argentina subiam assim praticamente todos os meses. Aí eu vou trazer especificamente num ponto que era a questão tarifária de energia elétrica, né? Aqui no Brasil, o governo autorizou a privatização da Eletrobras, né? A gente sabe que nenhum país desenvolvido entrega sua matriz energética na mão da iniciativa privada. E agora no governo de Alberto Fernandes, esses preços estão lá embaixo. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo para a gente de tudo isso. O que foi essa época do governo Maurício Macri com essas tarifas altíssimas, né? E tentar fazer um paralelo com a nossa privatização aqui, caminho da Eletrobras, do setor elétrico brasileiro. Primeiro, a privatização da Eletrobras é uma tragédia não só para o Brasil, é uma tragédia para a América Latina, porque é a demonstração de uma empresa eficiente, capaz de referência, não só latino-americana, sino mundial, que está sendo privatizada porque gera um enorme benefício e um grande negócio para os grupos concentrados de economia, que são os grandes beneficiários do governo Bolsonaro. Portanto, aqui, desde a Argentina, observamos isso com muita preocupação. Na Argentina, o sistema energético é diferente do Brasil, convive no setor privado com o setor público. A privatização aconteceu há alguns anos atrás, então o principal mecanismo de controle público sobre a política energética passa pelas tarifas. Sim? E você pode diferenciar o caráter de um governo mais popular ou mais neoliberal em função da sua política tarifária com relação à política energética. Só para os ouvintes e os televidentes da TVT. Primeiro, durante o governo de Maurício Macri, o governo que governou a Argentina entre 2016 e 2019, as tarifas aumentaram da energia elétrica mais de 600%. A tarifa de gás aumentou 1.500%. Durante o governo de Alberto Fernandes, isso em 4 anos. Sim? Durante o governo de Alberto Fernandes, a tarifa da energia só agora vai aumentar 9%. Houve uma grande compulsa dentro e pressão entre diferentes setores do governo sobre qual deveria ser esse índice, mas prevaleceu um índice inferior a 10%. A Argentina é um país com uma alta inflação, altíssima inflação também, situação herdada e com um grande endividamento público herdado do governo anterior. Nós temos uma previsão inflacionária para esse ano de quase 50%, 48%. A previsão oficial é um pouco menor, é de 30%, mas dificilmente será cumprida. Portanto, um aumento das tarifas de só 9% significa um aumento
que é 3 vezes inferior ao aumento da inflação. Portanto, é uma política que garante uma política indireta de transferência de renda para as famílias mais pobres, por uma forma de subsídio às famílias mais pobres de enfrentar a crise social que se vive como herança do governo Macri, aprofundadas pela pandemia. Mas isso coloca em evidência 600% em 4 anos, nós não chegaremos, esperamos a 20% nos próximos 4 anos, e 1.600%, 1.500% com relação ao gás. É uma política que claramente durante o governo Macri beneficiou aos grandes grupos econômicos que controlam as empresas de energia elétrica por um lado, uma política que defende os consumidores, os cidadãos por outro, durante o governo do Alberto Fernandes. Assim como no Brasil, a Argentina enfrenta uma grave seca, é considerada aí a pior em 40 anos. Aqui no país, há risco de apagão no setor elétrico e o cenário se repete também aí na Argentina. A gente tem acompanhado, professor, a situação dramática do Rio Paraná, um rio importante para a economia do país, para a economia da Argentina. Foi privatizado na Argentina a questão dos portos, mas esse modelo de exploração por parte do setor privado aí acabaram gerando um impacto ambiental muito grande e agora o governo argentino estuda aí voltar com o controle dessas operações. Quais foram os efeitos dessa privatização dos portos na Argentina, professor? Infelizmente, a Argentina não tem nenhuma originalidade nem lição que transmitir diferente ao que é no mundo todo que acontece quando se privatiza alguma coisa. Quando se privatiza alguma coisa, quem perde é o povo, porque o que se privatiza é um patrimônio público, um patrimônio acumulado pelo trabalho da sociedade, que acaba sendo transferido. E o que se privatiza normalmente é um grande negócio, nunca se privatizam as coisas que não geram lucro. Portanto, na Argentina, todos os processos de privatização que se desenvolveram nos governos anteriores, não nos governos de Néstor e Cristina Kirchner, nem menos agora ainda no governo do Alberto Fernandes, senão nos governos neoliberais que infelizmente ocuparam boa parte da nossa experiência democrática recente, tiveram um efeito regressivo devastador. Nossa economia se fragilizou, nossa economia passou a aumentar sua dependência externa, nossa soberania, seja soberania energética, seja soberania em termos do nosso comércio exterior, em termos da nossa moeda, e inclusive a nossa soberania pedagógica, em termos também da privatização ou da tentativa de privatização da educação, sempre foi um mecanismo que beneficiou os ricos e prejudicou o resto da sociedade, que beneficiou a concentração da riqueza e a multiplicação da pobreza e da desigualdade social. Isto acontece na Argentina e acontece também agora no Brasil durante o governo Bolsonaro. Portanto, nenhum governo democrático pode pensar que pode gerar, ampliar e multiplicar direitos privatizando bens e patrimônio público em qualquer setor. A Argentina está tentando reverter esse processo de privatização, gerando uma política de ampliação de direitos sociais e de ampliação da intervenção do Estado nas áreas nas quais é fundamental essa intervenção para defender direitos. Por isso que eu falava que, com relação à política energética, não passa só por transformar o que seria necessário, sem dúvida nenhuma, em empresas públicas, as que foram transformadas em empresas privadas, senão também intervindo na definição das tarifas. Porque a forma que temos de beneficiar os grupos privados na política energética é não só com a privatização das empresas, senão também com a política tarifária. E não apenas para os particulares, senão também para as empresas. Portanto, essa é a política que o governo do Alberto Fernandes está tentando gerar, uma maior intervenção do Estado como um grande aparelho institucional para preservar, ampliar e multiplicar direitos. E vou dar só apenas mais um exemplo. A Argentina é um país que recentemente aplicou um imposto que deveria ser referência, e de fato assim é recomendado, inclusive mesmo
pelas Nações Unidas como um dos critérios necessários para enfrentar a pandemia, que é um imposto às grandes fortunas. Nesse contexto de crise excepcional que vivemos, não todo mundo pode pagar igual o custo da crise. E tem que ser os setores que concentram o capital, que concentram a riqueza econômica e que, inclusive, aumentaram sua riqueza durante a pandemia, os que devem contribuir excepcionalmente com uma reforma tributária que permita taxar mais a riqueza e menos a pobreza. Esse imposto extraordinário às grandes fortunas na Argentina gera uma enorme quantidade de recursos, inclusive 20% disso vai destinado à educação, 20% ao Ministério de Desenvolvimento Social, ao Ministério do Trabalho, ou seja, e é apenas um imposto que pagam algumas poucas famílias argentinas que durante todos esses anos multiplicaram sua renda num contexto no qual a sociedade argentina se voltava cada vez mais pobre, cada vez mais desigual. Professor Pablo Gentili, nosso tempo já está se esgotando, infelizmente, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor, no que diz respeito de como vocês argentinos, de como o governo de Alberto Fernandes está trabalhando para frear e conter aí a pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro dá todos os exemplos contrários e possíveis mediante a pandemia. Não usa máscara, causa aglomeração, enfim, vai contra o que diz a ciência. Como é que o governo de Alberto Fernandes está lidando com a pandemia e como é que está aí como é que está a questão da vacinação na Argentina? Bom, como você disse, para mostrar que o Bolsonaro está errado é só seguir os princípios que ditam os especialistas, os epidemiólogos no mundo todo. É distanciamento, é cuidado, é proteção. É biosseguridade básica, já reconhecida, conhecida, certificada no mundo como necessária. Bolsonaro continua acreditando que o coronavírus é apenas uma gripezinha, só que uma gripezinha que custou mais de 500 mil vidas no Brasil. A solução é continuar as políticas de distanciamento e de proteção e, naturalmente, aumentar e ampliar o processo de vacinação. A Argentina tem recebido já mais de 20 milhões de doses de vacina, o que permite quase chegar à metade da população. Estamos ainda quase chegando a 35%. Em um mês esperamos na metade da população já com a primeira dose e uma boa porcentagem com a segunda dose da vacina. Mas o mais importante não é só isso, é que a Argentina tem começado a produzir em acordos com laboratórios internacionais, seja com a AstraZeneca e também agora com o governo russo, com o laboratório Galameia, a vacina Sputnik aqui na Argentina, que já começa a ser produzida e isso ajudará a ampliar a campanha de vacinação. Mas o coronavírus não se acaba só com a vacina. O coronavírus acaba com uma série de medidas também que tem a ver com a construção de um contexto de pós-pandemia que também precisa de um Estado presente, de um Estado ativo, de um Estado que intervenha na defesa do interesse popular. Esse não é o governo Bolsonaro. O Brasil tem a grande oportunidade de fazer uma mudança radical na sua política pública no próximo ano, elegendo Lula presidente, e nós, desde a Argentina, estaremos acompanhando esse processo e trabalhando junto com vocês para que o Brasil mude e volte a ser o que foi durante todos esses últimos anos para todos os latino-americanos. Um faro que ilumina o futuro de uma América Latina mais justa, mais igualitária. Perfeito. Professor Pablo Gentili, doutor em Ciências Sociais, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Se cuide aí na Argentina, espero falar contigo em uma breve oportunidade. Abraço. Tomara que sim, parabéns pelo trabalho e um grande abraço também. Pessoal, as terras indígenas estão em risco maior depois que aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados o PL 409/2017. O projeto de lei passou na comissão no dia marcado pela demissão de Ricardo Salles do Meio Ambiente. Entre outros ataques ao direito à terra dos povos tradicionais, está a criação do chamado Marco Temporal.
Sobre essa questão, nós conversamos agora com Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Boa noite, Sônia Guajajara, prazer em falar contigo. Olá, boa noite, muito obrigada aqui pela oportunidade. Prazer é nosso falar contigo, Sônia. Sônia, eu sei que você está falando com a gente aqui na TVT, aí direto do acampamento, e eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que significa para vocês, para os povos indígenas, esse PL 490/2017, Sônia? Sim, nós estamos aqui no acampamento em Brasília, né, exatamente por conta desse PL estar na pauta desde o início do mês de junho, né? Começamos aqui com um acampamento com 12, depois 70, 300, já chegamos até 1.200 pessoas. Porque esse PL ele é altamente nocivo para os povos indígenas, para os territórios e para o meio ambiente, né? Porque ele acaba que, se aprovado no Congresso Nacional, né, e sancionado, ele vai inviabilizar toda e qualquer demarcação de terras indígenas. Porque a previsão, como está ali no projeto de lei, é que as demarcações passem a ser feitas por meio de decretos legislativos ou de leis, né, através de uma lei. E tendo essas bancadas ruralistas evangélicas como já são totalmente anti-indígenas, a gente sabe que representa o fim das demarcações de terras indígenas no país. Além de inviabilizar demarcações de terras indígenas, ainda abre um precedente para rever territórios já demarcados para redução do tamanho das áreas. E ainda abre espaço para exploração de garimpo, de minérios, de madeira e também da grilagem de terra. Assim como permite arrendamento e abre muito mais espaço para o agronegócio. Então, para nós, é de fato assim, um projeto de lei bem perigoso, porque acaba também com o usufruto exclusivo dos povos indígenas, como rege hoje a Constituição Federal. Sônia, as comunidades indígenas, elas tinham pedido a retirada do projeto de lei 490 da pauta da CCJ, da Câmara, até que o Supremo Tribunal Federal decida aí no próximo dia 30 de junho sobre a demarcação de terras indígenas, mas isso de fato não aconteceu, não ocorreu, o projeto acabou sendo aprovado, o STF vai decidir sobre o marco temporal que define aí a data de 5 de outubro de 1988 como referência para o reconhecimento de uma área como terra indígena. Eu gostaria que você explicasse aqui para as pessoas que não têm ideia como isso funcionaria e qual que é a expectativa dos povos indígenas em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Sônia? Então, o 490 foi aprovado na CCJ, mas ainda tem duas etapas no Congresso Nacional. Uma é o plenário oficial da Câmara, né, que é onde eles estão agora já terminando de votar os destaques que foram apresentados no dia da votação, né? Esses destaques provavelmente vão para a pauta na segunda ou na terça-feira para serem votados, e logo em seguida vai para o plenário e posteriormente ao Senado. Então tem ainda esses 3 momentos no Congresso. Se aprovado no Congresso Nacional, né, passado já pela Câmara e Senado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pretende entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então temos ainda essas etapas a serem acompanhadas pelo movimento indígena e também pelos parlamentares que apoiaram a gente até aqui, que estão nessa articulação, né, junto com o movimento indígena, no sentido de impedir essa aprovação. O Supremo Tribunal Federal vai começar o julgamento dia 30, né, sobre o recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida, que é o caso da terra indígena Laclanô-Xoclém, né, do povo Xoclém de Santa Catarina. O resultado desse julgamento vai servir como orientação jurídica
para as demais, né, demarcações de terras indígenas no país. Portanto, assim, nós estamos nessa torcida, acompanhando aqui também, conversando com ministros, né, sensibilizando os ministros do Supremo para que votem favoráveis a esta terra indígena do povo Xoclen. Porque se eles dão esse direito, né, desse território ao povo, certamente que vai favorecer todos os povos indígenas do país e todos aqueles que têm áreas em processo de demarcação. Se for o contrário, né, se não for favorável para nós, então podemos dizer que, de fato, né, o 490 e esse julgamento vai decretar o fim das demarcações, e aí, com isso, o impacto vem não só para nós indígenas, mas para a população, para o mundo, considerando que os territórios indígenas, comprovadamente, garantem esse equilíbrio climático, a biodiversidade, que é o que garante a vida no planeta, né? Portanto, é uma luta que tem que ser compreendida e abraçada por toda a sociedade. Sônia, violações e ataques aos povos indígenas têm sido uma marca desde o primeiro dia do atual governo que está aqui no poder no Brasil. Sônia, na última semana, vários indígenas, quando foram até Brasília tentar dialogar e protestar de forma pacífica contra esse PL, foram praticamente atacados com muita repressão policial. Essas imagens correram o mundo. Como é que está a repercussão aqui dentro e fora do país, quanto a tudo isso que vem acontecendo com esse PL e os ataques que vocês vêm sofrendo? Existe alguma mobilização também fora do país para que, de fato, vocês sejam respeitados quanto a esse PL, Sônia, ou não, só aqui mesmo? Não, há uma mobilização, né, totalmente crescente já em várias partes do mundo, né? Essa repressão totalmente desnecessária. Nós estamos aqui já há 15 dias com este acampamento, todos os dias descendo em marcha para o Congresso, para o Ministério da Justiça, onde a gente já foi aqui em alguns lugares, né? E todo o tempo a gente foi de forma muito pacífica. E já na terça-feira, quando a gente se aproximou do Congresso Nacional, a polícia já veio reagindo, colocou um gradil ali, impedindo a passagem. E aí a turma, né, criou assim, um certo ânimo quando viu aquele gradil já ali, uma vez que estava já conversado da gente descer até o Congresso, né? Então, muita provocação da polícia. A gente acredita que teve também outras pessoas infiltradas ali para começar, né, essa confusão. Mas, enfim, a gente foi ali, não desistiu, a gente continuou cuidando das pessoas que estavam, né, ali feridas. Foram 13 pessoas feridas aqui do acampamento, 10 com ferimento mais leve, 3 com ferimento mais graves, foram até internadas e já retornaram também aqui para o acampamento, né? E aí, com isso, aumentou muito essa mobilização, tanto nacional quanto internacional. Nós entregamos ontem no Supremo Tribunal Federal uma carta aberta direcionada aos ministros do Supremo. Essa carta assinada por artistas, juristas e intelectuais da academia, né? Várias pessoas aí famosas, né? De grande notoriedade, demonstrando, né? Expressando esse apoio à luta dos povos indígenas e também esse manifesto contra o marco temporal. E aí, na próxima semana, já está sendo também articulado cartas, vídeos, né, de toda a comunidade internacional em favor dos povos indígenas. É uma mobilização que só cresce, né? O mundo inteiro está vendo que a luta que nós estamos fazendo é uma luta de preocupação com o futuro, né? É uma luta que protege o meio ambiente, é uma luta que garante aí um equilíbrio climático para conter as mudanças climáticas. Então, é uma luta aí que cabe todo mundo, né? Que ela é humanitária e civilizatória. Agora, Sônia, falando ainda sobre os ataques violentos contra os povos indígenas, nessa semana uma escola na aldeia Barreto Preto, na área indígena de Chacriabá, em São João das Missões, no norte de Minas Gerais, foi incendiada. Há suspeita aí de que tenha sido um ato criminoso. O incêndio ocorreu um dia depois dos indígenas interditarem uma estrada em protesto contra o projeto de lei 490/2017.
É simbólico porque a escola ela é um patrimônio cultural da comunidade indígena, não é isso, Sônia? Certeza que foi um incêndio criminoso, né? Porque tem aumentado muito também esses conflitos e esses ataques nas aldeias, nos territórios e também aos povos, né? Porque somente o fato desses projetos de leis estarem ali no Congresso Nacional, esse discurso do presidente da República, do governo, né, de que os indígenas têm que ser integrados à sociedade, tudo isso acaba gerando, né, ou aumentando conflitos e práticas de violência e racismo de muitas pessoas, né, contra os povos indígenas. Porque essas pessoas que já têm vontade de praticar esse tipo de ato, né, de violência, eles se sentem respaldados e se sentem autorizados pelo próprio discurso e atuação do governo, né? Então, certamente que, né, são atitudes que precisam ser investigadas e punidas para evitar que se espalhe aí, né, ainda com muito mais intensidade contra os povos indígenas. Sônia, você falou que vocês estão acampados aí em Brasília. Como é que está a solidariedade? Vocês estão recebendo algum tipo de solidariedade? Como é que está a situação das pessoas que estão aí acampadas em Brasília, até que, enfim, o Supremo possa se manifestar e que, de fato, vocês consigam reverter essa situação? Nós vamos ficar aqui até pelo menos até o começo do julgamento, né, desse recurso extraordinário. E estamos, sim, recebendo muitos apoios, muita solidariedade. A população de Brasília tem vindo aqui, tem se manifestado, né, também publicamente, trazido doações de alimentos, de roupas, cobertores, colchonetes, águas, kit de higiene, né? Então, as manifestações de apoio têm aumentado a cada dia, né? E muitas pessoas fora daqui também têm expressado esse apoio. A gente sabe que tem muita gente aí que é favorável ao governo e contra a nossa luta, mas tem também, né, muita gente boa, que também está preocupada com o seu futuro, que entende essa causa e está se colocando do nosso lado nesse momento. Sônia, para quem acompanha os povos indígenas, a gente sabe que o valor da terra é diferente do valor que o povo branco dá, ela não tem preço monetário, e eu queria pedir aqui que você falasse justamente dessa relação dos povos indígenas com a terra, com o rio, com o meio ambiente, que já está provado aí por estudos científicos e também antropológicos, que a natureza ela é mais preservada onde vivem os indígenas. Fala um pouquinho, Sônia, dessa relação, até do ponto de vista espiritual dos índios com a terra. Exatamente, né? Nós indígenas sempre tivemos essa relação mais harmônica, respeitosa com a Mãe Terra, né? E para nós é isso, a terra é mãe, mãe não se machuca, né? Não se fere, mãe se cuida. E hoje, né, esse poder político, o poder econômico tem agredido de forma brutal o uso da terra, a exploração desenfreada, né, a exploração madeireira, a exploração de minério, de garimpo, o agronegócio por meio de monoculturas. Tudo isso tem deixado um rastro de destruição, né? É uma relação muito perversa que acaba afetando, né, não só o presente, mas até impedindo o futuro. E para nós indígenas, a terra é a própria vida, né? É o que garante a nossa existência. A biodiversidade é o que garante, né, a vida no planeta. Nós indígenas somos 5% da população mundial. E comprovadamente nós conseguimos proteger 82% da biodiversidade que existe viva no mundo. Então esse dado consegue mostrar, né, o quanto que essa relação dos povos indígenas com a natureza é respeitosa e sustentável, que não precisa degradar, que não precisa destruir para poder você utilizá-la, né? Então é importante que a sociedade conheça o papel dos povos e dos territórios indígenas, não só para nós, mas para toda a humanidade. Perfeito. Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Obrigado pela gentileza de falar com nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Boa sorte para vocês nessa luta aí. Se cuidem e até uma próxima oportunidade. Abraço. Tá joia, gente. Obrigado, um abraço, tá? Tchau, tchau. Maravilha.
Pessoal, agora a gente vai ver um clipe Tambor de Crioula no Mosaico Cultural. Lembrando, esse clipe é do programa Bem Viver, que vai ao ar na TVT aos sábados a partir das 13h30, ou melhor, 13h30 da tarde. E logo em seguida a gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. O ritmo acelerado da percussão anima a brincadeira do tambor de crioula, uma tradição maranhense que nasceu na época da escravidão. Após o trabalho na lavoura, muitos se juntavam e começava essa batucada aqui já no Maranhão. Ele não veio da África vieram os escravizados e trouxeram o seu modo próprio de visão de mundo, que é essa relação direta com a natureza e a comemoração e louvação, muitas vezes, de seus deuses, através de festas e tambores e animação. O tambor de crioula é muito ligado à devoção a São Benedito. Inclusive, é comum que as dançarinas, chamadas de coreiras, entrem na roda segurando uma imagem do santo. É preciso ter muita ginga para dançar tambor de crioula, uma brincadeira que é cheia de simbolismos e rituais, como a umbigada ou punga, ligada à fertilidade feminina. E dançar tambor de crioula não é fácil. Tem gente que não consegue pegar, né? O compasso, a maneira como a gente faz a ginga. Além do tambor grande, são usados outros 2 instrumentos de percussão na roda. O ritmo é complexo, cheio de contratempos. E afinar os tambores também não é tarefa simples. É um trabalho feito com a ajuda do fogo. A temperatura, ela deixa o tambor mais agudo, a sonoridade mais aguda, porque enrijece as fibras do couro. E se deixar sem afinar, esses tambores vão ter praticamente a mesma altura do som, né, da nota. E a partir do momento que você aquece, você tem a diferenciação. Na maioria dos grupos da capital São Luís, as mulheres só dançam e os homens só tocam e cantam. Mas no interior do estado, a variedade é maior. Aí aparecem momentos que mulheres tocam, aparecem, inclusive, municípios, falar de Pindaré, onde tem homossexuais dançando o tambor vestidos de mulher, homens dançando tambor de saia. Desde os anos 1960, o tambor de crioula se consolidou como produto cultural maranhense. As apresentações, muitas vezes patrocinadas pelo governo, atraem turistas e geram renda, mas os grupos mantêm o respeito e o amor pela tradição. Eu sou apaixonada por tambor de crioula. E quando eu vou lá no centro histórico, a primeira coisa que eu procuro é onde está tendo uma roda de tambor. Então, o tambor de crioula, para nós, é um símbolo de resistência. Resistência negra, resistência religiosa. Você tem essa sincronia com coreiras dançando, você tem essa coisa do olhar, da energia passando, da alegria, do sorriso. Isso é muito legal. E chega um momento de quase transe, assim, você viaja no ritmo, é como se saísse do chão tocando tambor de crioula. E aí você não sente a mão, no outro dia você está de mão inchada, e mão ferida de tocar, mas não sentiu nada, porque ali você está extasiado. De volta com a revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, mais de 510 mil mortes e epicentro mundial da Covid-19. Esse é o retrato do Brasil no atual cenário da pandemia em todo o planeta. O estado de São Paulo lidera o ranking brasileiro com mais mortes e infectados. No interior, cidades estão adotando medidas duras de restrição para conter o avanço do contágio e frear o coronavírus.
Sobre essa questão, nós conversamos agora com Eliana Onaí, que é secretária de saúde do município de Araraquara. Boa noite, Eliane Onaí, prazer falar contigo. Olá, boa noite, muito obrigada, Cosmo, pela oportunidade da TVT, da nossa revista TVT Brasil, e estamos aqui num desafio muito grande, né? Há 1 ano e 3 meses tentando conter uma pandemia, né? Com grandes dificuldades. Perfeito. Eliane, eu queria que você trouxesse para a gente, eu dei esse exemplo de que o Brasil já passa de 510 mil mortes e caminha para 18 milhões de infectados, mas lá atrás, Araraquara foi uma das primeiras cidades do Brasil a adotar medidas rígidas e duras, inclusive contra a vontade de muita gente. Naquela época, vocês alcançaram bons resultados, mas agora a cidade começou a dar sinais de novo, com um sistema de saúde já chegando no seu limite da sua capacidade. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, como que vocês estão lidando com a pandemia aí na cidade de Araraquara. Então, como você disse, né, nós fizemos um lockdown em fevereiro, né, final de fevereiro, início de março, por conta do grande número de casos positivados e também uma grande taxa de ocupação hospitalar, que comprometia, né, todo o sistema. Nós passamos de 100% de internações em leitos de UTI, nossos pacientes tiveram que ser transferidos para outros municípios e até fora da região. Depois disso, nós tivemos uma queda, uma manutenção desses números, né, satisfatórios, até que nós percebemos, né, um novo crescimento. Quando teve o primeiro crescimento lá em fevereiro, nós identificamos em Araraquara uma nova variante, a P1, né, que é a cepa de Manaus. Com isso, a gente sabia do grande desafio que era pela sua transmissibilidade e infectividade. Agora, continua circulando em Araraquara, né, na sua quase totalidade, a P1, a variante de Manaus, mas os números começaram a crescer. Novamente, né, não chegando a taxa de ocupação hospitalar aos índices de fevereiro, mas nós já tomamos essa medida previamente. Por quê? Né? Porque a gente percebeu um grande crescimento do número de casos, né, e casos que estavam demandando leitos de UTI. Nós não temos problemas com leitos de enfermaria, mas sim leitos de UTI por conta das características, né, dessa nova variante. Então, diante disso, né, nós tivemos que fazer esse novo lockdown. É lógico, né, que o que proporcionou novamente essa transmissão, né, é o não cumprimento, né, da população pelas medidas, principalmente de distanciamento social. Então, a gente tem grandes dificuldades em confraternizações, em festas clandestinas e esses encontros familiares, né? Após 10 dias do Dia das Mães, a situação começou realmente a se agravar. Então, nós temos aqui o controle através da testagem em massa da população, testagem de comunicantes, monitoramento. Mas se a população não auxilia, realmente fica muito difícil. Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação também em Araraquara, né? De um modo geral, a vacinação, a imunização segue de uma forma tímida do Brasil. Pouco mais de 11% da população brasileira foi imunizada com as 2 doses da vacina aqui no nosso país. Como é que está esse processo de imunização na cidade de Araraquara? Quantas pessoas foram vacinadas até o momento? Quais públicos estão sendo vacinados neste momento? Traz um panorama para a gente sobre a imunização aí na cidade de Araraquara, secretária. Né, para aqueles que, né, não saibam, tem 238 mil habitantes, né? Suscetíveis à vacina, que não é suscetíveis, são as pessoas que podem tomar a vacina, que é a partir dos 18 anos, nós temos em torno de 190 mil pessoas, né? Nós já aplicamos um total aqui de 115 mil vacinas, sendo 38.740 da segunda dose. Então, na realidade, né, imunizados, nós temos apenas 38.740, que corresponde, né, nessa população aí em torno de 16, 17%.
Nós temos aí uma população de quase 90 mil, né, vacinados com a primeira dose. Essa também foi uma decisão, né, da gente decretar o lockdown para poder avançar mais, já que houve uma disponibilidade de maior doses de vacina. Nós já vacinamos toda a população acima de 47 anos, né, em faixa etária, e todos com comorbidades e aquelas outras previstas, profissionais da saúde, profissionais da educação. A gente deve chegar semana que vem a vacinando a população até de 43 anos, que é o grande volume, né, de quantitativo de pessoas, né, que é a maior força aí, números que a gente tem, em torno de 74 mil pessoas, e sabendo que com uma dose a gente tem uma grande chance da redução das complicações, né? A pessoa, mesmo com 2 doses, não é a doença, infelizmente, ela não é evitada, né? Porque não tem 100% de efetividade, nenhuma vacina, não só da coronavírus, né? Mas ela dá de uma forma atenuada. E tem estudos que mostram que já com uma dose, a população, as pessoas já conseguem enfrentar de uma melhor maneira a doença. Então, é nisso, né, que a gente trabalhou muito em Araraquara. Nós tínhamos 6 postos de vacinação de Coronavac. Essa semana nós chegamos a 30 postos, né, para que a população tivesse realmente acesso, né, à vacina de uma maneira mais fácil, mais rápida, porque a gente acredita que a gente, atingindo 50 mil da população com pelo menos uma dose, nós tenhamos um melhor controle dos casos de agravamento da doença. Secretária Eliana, a senhora falou sobre esse segundo lockdown rígido que a cidade vai adotar para conter e frear o avanço da pandemia. Agora, a minha pergunta é, e o entorno de Araraquara, secretária? Porque Araraquara tem bons resultados, e as pessoas que se deslocam, né, de outras cidades, que saem de Araraquara, que vão para outra cidade próxima, como é que é feito o controle? E mais, por que não é feito de forma consensual, secretária, um lockdown mais abrangente para que, de fato, não ocorra esses riscos? Uma pessoa que venha de outra cidade, que vá para outra cidade. Olha, a região de Araraquara, ela abrange 24 municípios, né? Então, uma população de 1 milhão, aproximadamente de 1 milhão de habitantes, né? Tem 2 cidades de maior porte, que é Araraquara e São Carlos, né? E municípios aí que variam de 38 mil habitantes, né, a 1.500 habitantes. Quando a gente faz um lockdown, toda vez, a primeira vez também, e esta vez também, nós convocamos todos os prefeitos, né, da região para que fizesse uma medida conjunta. Porque Araraquara recebe, né, referência em leitos hospitalares de Covid para esses municípios. E a grande taxa de ocupação também se deve, né? Hoje nós temos 40% de pacientes internados em UTI provenientes de outros municípios e 60% do município de Araraquara. Mas até um mês atrás, essa proporção era totalmente diferente. Nós tínhamos 30% de araraquarenses nos leitos de UTI e 70% da região. Mas este segundo lockdown ainda, nós tivemos conosco mais 6 cidades que aderiram e fizeram da mesma maneira como nós. A gente tem aí um problema político, né? Os prefeitos não querem, né, usar esse, como a gente diz, um remédio amargo, né, por conta das condições econômicas, né, e sociais, e por isso a gente tem uma barreira sanitária, né? Nós temos barreiras em todas as entradas da cidade, que as pessoas, para adentrar no município de Araraquara, eles têm que estar com um teste negativo de coronavírus, pelo menos com 48 horas de antecedência. Caso ele não tenha, ele é testado na barreira. E se ele for positivado, né, ele não pode entrar no município. São medidas que a gente toma para ter um controle melhor, né? Mas para fazer lockdown tem que ter muita vontade política, enfrentar, né,
essa situação que a gente enfrenta, né, de muitas vezes hostilidade, né, e de dificuldades, principalmente com o setor econômico. Agora, secretária, pegando o gancho nessa sua resposta de hostilidade, acho que a gente pode tratar até dessa forma. Nessa semana, o município de Araraquara foi vítima de fake news sobre a adoção do lockdown aí para conter a disseminação da Covid-19. A Rádio Jovem Pan, inclusive, ajudou a propagar essa fake news, divulgou áudio de uma moradora dizendo que teria comido um gato devido à ausência de alimentos na cidade. Como é que você vê essa polêmica, essa politização em cima de uma doença tão grave que já levou aí mais de 500 mil vidas no país, mais de 500 pessoas aí na cidade de Araraquara, até desgasta ter que ficar lidando com essas fake news tão absurdas, não, secretária? Sim, você disse muito bem, né? Uma doença tão séria e que ela tem um lado político muito mais forte, né? É o lado do negacionismo e o lado de quem quer fazer, através da ciência, o controle da doença. Então, por conta, né, nós tivemos uma reação muito forte, né, após o primeiro lockdown. A partir do momento que a gente começou a mostrar para o Brasil que o lockdown dava certo, por conta dos nossos resultados, né? Tivemos 70% da diminuição dos casos, 70% da diminuição dos óbitos. Numa projeção que os epidemiologistas fizeram, né, docentes da UFSCar, chegaram à conclusão que com o lockdown realizado em fevereiro, nós evitamos 3.579 casos, né, e evitamos 259 óbitos. Então, esses dados começaram a incomodar muitos negacionistas. E várias vertentes e ataques, né, ao prefeito, a mim, e a cidade como um todo. A última é essa, né, de as pessoas não terem alimentação e terem que se alimentar, né, de animais, né? Nem tendo a preocupação, né, de saber que você matar hoje um animal, né, tem a lei de proteção animal. Então, uma coisa tão séria, né, e que a pessoa, né, que alega isso, hoje já desmentiu, diz que não é bem assim, etc. e tal. Até porque se tem 3 eixos fundamentais na pandemia, no controle da pandemia no município de Araraquara, né? Uma são as parcerias com as universidades, a outra a comunicação e o diálogo com todos os setores, e o terceiro, né, é a rede de solidariedade. Várias ações, né, foram feitas, né, para que as pessoas possam cumprir o isolamento social, o distanciamento social, com distribuição de cestas, com criação de empregos, né, emergenciais pela prefeitura, com a criação de uma Bolsa Cidadania, com a distribuição de cesta básica para todos os alunos, né, da rede pública municipal. Então, várias ações, né, aquisição de todos os produtos dos pequenos produtores rurais, né, para que eles não tivessem prejuízo, né, para fazer, inclusive, constituir as nossas cestas. Então, a única coisa que não pode ser dita, né, é que em Araraquara a população passou fome, porque a gente trabalha muito integrado, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, e com vários programas em conjunto. Então, se é um eixo forte no controle da pandemia, é a rede de solidariedade. Perfeito. Secretária Eliana Unai, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. A senhora que é secretária de saúde aí na cidade de Araraquara, que vem trabalhando fortemente para conter o avanço da pandemia de Covid-19 no município. Boa sorte para vocês aí nesta empreitada, que não é fácil, mas que com trabalho tudo é possível. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, em um momento muito melhor. Boa noite, obrigado. Boa noite, desejo a todos, né, sucesso na condução da pandemia, a todos nós, e muita saúde. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, secretária. Pessoal, chegamos ao momento cultural com o Colibri na Quarentena aqui no Revista Brasil TVT. Hoje ele conversa com o ator, cantor, músico e compositor Jades Macalé. Lembrando, o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e também pelo YouTube da TVT. Se liga só.
Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 300 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, nós vamos homenagear o cantor, compositor e ator Jardes Macalé. Vamos falar dos seus trabalhos desde os anos de 1960 até o espetáculo musical revisitando sua obra com novos arranjos. O espetáculo chama-se Jardes Macalé em 6 rotações. Um papo sobre o seu livro autobiográfico, as canções, a pandemia e a política. Você sabe que o programa Colibri na Quarentena vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Macalé! Uhul! Foi em março do ano passado. Exato. A gente estava fazendo um show no Sesc Pinheiros, eu acho, tal. Uhum. O último dia, foi declarada a pandemia no dia 17, se eu não me engano, por aí, ou 19 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou, né, a pandemia dia 19 de março, e o nosso show foi no dia 17, já estavam fechando quase, quando resolveram, não, faça o último show que a gente vai, os sessions, as coisas, vamos fechar tudo. Então foi o último show ao vivo, na realidade, que fiz. E aí veio essa coisa toda e começamos a inventar formas de estar, né? Com as pessoas. De sobreviver, né, também, né? Porque o show ao vivo... Aí sobre o viver. Né? Porque ninguém sabia se ia sobreviver, na realidade. Começou essa confusão tamanha e a sequência de mortes que foi aumentando. Esse vírus totalmente desconhecido, tão desconhecido, não tão desconhecido quanto agora, mas totalmente desconhecido naquele momento. Foi um negócio horroroso. Aí está sendo horroroso. Né? E do ponto de vista das políticas públicas, antes mesmo da pandemia, os artistas estavam sofrendo muito com esse governo do inominável, né, Macalé? Não, o inominável, ele chegou para acabar com o Brasil. Para acabar com um Brasil que nós construímos a duras penas. Quando eu digo nós, somos nós mesmos. E havia a possibilidade de se fazer uma civilização brasileira, construir uma civilização, um processo civilizatório no Brasil. Foi tudo por água abaixo, impressionantemente. Houve uma força destrutiva, o inominável, inacreditável. Né? Mas estamos vivos. E vai chegar a hora dele também, né? Aquela coisa que eu pensei que você ia falar isso. Não, chegará a hora para todos, mas para ele em particular. Perfeitamente. Assim, eu tô tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descer por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não importa. Baby, 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 assim, tô tão cansado, mas não pra dizer
tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso minha grande é pequena, minha grande, minha pequena obsessão. Eu vou me embora naquele velho navio e não me importa. Ah, baby, 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 ah, tô tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, Ana, baby. Tô tão cansado, mas não pra dizer que tô indo embora. Talvez eu volte um dia, eu volto e não me importa, Hannah, baby, 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 baby. Baby,
E com esse clipe maravilhoso, a gente encerra o Revista Brasil TVT deste domingo. E antes de me despedir de você, agradecendo mais uma vez a sua companhia e sua audiência, me despedir também da minha colega hoje de bancada, a jornalista Naama Nunes. Naama, obrigado, boa noite, boa semana. Ai, que legal, Cosmo, obrigada. Foi muito bom participar aqui com você de mais uma edição do Revista Brasil TVT, Cosmo. Maravilha. E pessoal, a pandemia ainda não acabou, portanto, quem não puder ficar em casa, ao sair, muito cuidado. Máscara, álcool em gel e distanciamento físico, porque enquanto a vacina não chegar para todos, esta pandemia não vai embora. Portanto, se cuidem, boa semana e até o próximo domingo. Tchau!